Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma semana? Pois é, eu estou muito animada. Olha só, na disciplina de língua portuguesa, na semana passada, nós estudamos o gênero resenha, não foi? Vocês fizeram a resenha do livrinho, não foi? Pois é, tenho certeza que todo mundo fez muito bonito. Eu vou olhar uma por uma na volta, hein? Se não der para olhar tudo dessa vez, fazer a correção, eu vou olhar todas, tá? Todo mundo que me mandou a foto, eu olhei, mas teve um menininho que não mandou, que não fez ou que vai ter que refazer e nós vamos fazer a correção disso tudo de novo, tá? Nós estamos começando essa nova semana hoje e nós vamos tratar de um outro gênero literário. Vocês já ouviram falar de cordel? Já? Cordel. Lembra qual palavra? Corda, não é? Parece que a gente está falando de corda, pois é isso mesmo. O cordel é um gênero literário que chegou no Brasil por influência dos portugueses. Aqui no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de cultura, não é verdade? Por quê? Porque vieram tantas pessoas de outros países para cá, então a gente tem influência de todos os lados. O cordel é uma influência de Portugal, sabia? Pois é. E o lugar onde que ele mais se desenvolveu aqui no Brasil foi no Nordeste. Sabe por quê? Vou explicar para vocês de uma forma resumida. O Nordeste é uma região sofrida por causa da seca e de tantos problemas, né, econômicos, que vocês ainda vão estudar muito sobre aquela região. E o cordel é uma literatura mais fácil de ser produzida. E além de ser fácil de se produzir, porque ela é escrita em papéis, eles faziam essas poesias, chamadas poesias de cordel, para vender, para ganhar um dinheiro para a sobrevivência, usando a sua arte, usando aquilo que eles sabiam fazer, que é escrever, para ganhar dinheiro. E o cordel, sabe onde que eles eram vendidos? Não eram vendidos em livrarias, eles eram vendidos em feiras, feiras mesmo de vender laranja, banana, de vender verdura. Hoje em dia não, hoje em dia o cordel é vendido já em feiras literárias, é apresentado nas amostras culturais de literatura, mas uns 40, 50 anos atrás, muito tempo, o cordel era vendido assim. A pessoa que escreve o cordel, esse gênero literário, ele pendurava nas cordas aqueles barbantes, sabe? Vocês conhecem barbante, aquela corda branca? Pois é, os cordelistas, que são os escritores de cordel, faziam a poesia deles e penduravam ali para vender e vendiam tudo, tá? Por que eles vendiam? As pessoas gostavam e gostam até hoje, porque o cordel é um tipo de literatura, é um gênero que ele, além dele ser uma poesia, ele conta histórias. É uma poesia que pode contar uma história, dar uma notícia, narrar um fato acontecido. Ele pode fazer tudo isso. Ele servia também de noticiário para as pessoas. Servia para acalentar a alma delas, como toda poesia faz, né? A poesia toca no coração. Só que o cordel, ele tem as suas peculiaridades. Ele não é como um poema qualquer. Um poema a gente pode ler num livro de poesia, não é verdade? Um poema tem diferenças do cordel, por quê? Quando uma pessoa vai escrever um cordel, primeiro ele tem um tema, ele vai falar de um assunto e ele transforma aquele assunto em uma poesia. É isso que é o cordel. A atividade de hoje, vocês vão ver essa atividade aqui na página 60. Olha só, eu estou com o meu livro aberto aqui, abra os seus aí. Na página 60 está falando assim, cordel adolescente oxente. Vocês vão ler esse cordel aqui que essa menininha escreveu, muito legal. Ela conta a história dela. Não é legal isso aqui? Olha só. Ela conta a história dela em forma de cordel. É uma literatura. E olha que essa menininha é muito esperta. Ela tá contando um segredo aqui, deixando meio escondido. No finalzinho ela fala assim: o nome da tal mocinha? Não digo, é um segredo. Escrevo o que não devo. Invento, pois tenho medo de contar que a tal menina era toda fantasia. Ela está falando dos sonhos de adolescente dela.
mas ela não podia falar tudo. Aí ela escreveu essa poesia em forma de cordel. Olha só, esta semana, na próxima quinta-feira, vocês também vão ter que produzir um cordel. Então eu quero que vocês pesquisem aqui no livro, façam a leitura do que é um cordel e acrescentem a isso que eu estou falando para vocês produzirem o de vocês, tá? Eu vou contar para vocês de uma experiência que eu também produzi um cordel. Quando a gente vai produzir um cordel, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um tema, tá? E colocar uma poesia em cima daquele tema e contar aquela história. Mas aquela história não é para ser lida. O cordel ele é para ser falado, declamado. E a gente escreve ele, tá? Vocês já ouviram falar também do repente? Já? Pois é, quando a gente viaja para o Nordeste, quem já foi lá para o Nordeste, de repente você está assim num lugar público, chega uma pessoa com um violão, olha para você e fala assim, vou fazer um repente. E começa a cantar um repente, tudo rimando para ganhar dinheiro também. Mas só que o repente, ele é diferente do cordel, sabe por quê? O repente, ele é feito de repente, ali na hora. E fica só por ali. O cordel é diferente. O poeta que escreve um cordel, ele vai sentar, ele vai seguir as normas direitinho, que eu vou passar para vocês depois, para vocês fazerem também o seu cordel, tá? Quando esse poeta que vai escrever o cordel quer escrever, ele senta para seguir direitinho as normas da escrita. É por isso que ele não é repente. Cordel e repente são duas coisas diferentes, tá bom? Todos dois têm poesia. Aliás, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem a diferença entre poema e poesia? Conhecem? Tem uma menininha aí que está dizendo que sim, não é? Pois é. Tem gente que não sabe? Ah, é porque tem alguns menininhos que pegam num livro, um texto e falam assim, vou ler esta poesia. Não é certo a gente falar assim, sabe por quê? A gente fala assim, ó, eu vou ler este poema, tá? E agora eu vou explicar por quê. Por que que a gente chama de poema esse texto que a gente lê em livros de poesia? O poema, ele é o corpo do texto. São as palavras que estão escritas ali de forma organizada, com versos, estrofes, não é? As estrofes têm sempre os mesmos tamanhos. Por exemplo, se um poema tem 5 estrofes, ele pode ter 2 de 3 versos e as outras 2 de 4 versos. Aliás, 5 estrofes, né? Se ele tiver 5 estrofes, o poema, ele pode ter 2 de um tamanho, 3 de outra. Ele sempre vai seguir o poema sempre vai seguir uma regrinha também de construção. O poema é esse corpo, é aquilo que você vê ali. Um poema, suponhamos, de 25 versos, 3 estrofes, 4 estrofes. Isso é o poema. Quando a gente fala poesia, é diferente. A poesia é aquilo que é imaterial, está dentro do poema. Mas ninguém sabe o tamanho dela, ninguém sabe medir a poesia, sabe por quê? Ela depende muito de quem está lendo, de quem escreveu. Quando o poeta está escrevendo, ele tem uma medida de poesia que está dentro dele e que ele passa para as letras, passa para a caneta e passa para o papel. Não é? Por isso que tem palavras ali que causam emoção na gente. Quando a gente pega um poema para ler, nós também vamos ter a nossa medida de poesia. Às vezes o poema tem uma poesia tão linda que a gente até chora. Vocês estão conseguindo entender a diferença entre poema e poesia? Pois é, o poema, ele é o texto escrito. A poesia é o sentimento que está no texto. Tá bom? E esta semana, vocês vão fazer um cordel. Vai pensando aí num tema. Vai ser quinta-feira agora.
na aula de produção de texto. Eu já vou deixando adiantado para vocês já irem pensando. O tema do cordel é sempre alguma coisa, um assunto que você sabe bem, que você domina. Ou uma vivência, um fato acontecido na sua vida, tá bom? Olha só, faça essas atividades com bastante capricho. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo para vocês.